Boa noite, companheiros, amigos da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. É uma grande alegria estarmos aqui para mais uma doutrinária. As nossas doutrinárias são transmitidas aqui pelo nosso canal todas as sextas-feiras, a partir das 19h30. Se você já é inscrito no canal, gostaríamos que você desse o seu like. Se você não é inscrito, convidamos para que se inscreva no nosso canal. Nós vamos inicialmente fazer uma oração pedindo aos espíritos protetores da nossa associação Chico Xavier de Passo Fundo e ao guia espiritual de cada um de nós que possa nos auxiliar na harmonização da nossa mente e do nosso coração, a fim de que nós possamos absorver dos ensinamentos que foram pesquisados, buscados nas obras da doutrina e que hoje serão aqui compartilhados. Nós trouxemos para a nossa meditação, para a nossa reflexão de hoje, um capítulo do livro Conflitos Existenciais. Este livro, ele é da série psicológica de Joana de Ângeles. Ele é um livro que trata de vários questionamentos, de vários assuntos, de várias problemáticas, conforme o próprio nome já diz, conflitos existenciais. Para iniciar, nós vamos falar um pouquinho a respeito de algumas sinalizações que a mentora Joana de Ângeles faz na abertura da obra, onde ela nos lembra que nós temos uma marcha de progresso que é inevitável, que está sempre em ação e que nós estamos destinados, como criaturas divinas, à plenitude. Então, ela nos lembra ainda que nós somos de origem divina e que nós experienciamos as diversas manifestações da vida, desenvolvendo valores, valores estes que dormem, que estão em germe em nós, até que possamos atingir a felicidade para a qual estamos destinados. Ela nos lembra também que essa felicidade, que é uma palavra tão usada, tão buscada, é uma referência para nós em termos de vida, ela nos lembra que essa felicidade, ela precisa ser conquistada passo a passo, através do nosso esforço pessoal e o investimento de luta a fim de que desabrochem esses potenciais que impulsionam a conquista da glória, que seria, então, nós conseguirmos conquistar os nossos objetivos, o nosso aperfeiçoamento. Ela diz, então, que a felicidade no mundo é possível, que ela, desde que seja desenvolvido empenho para consegui-la, né? E que ninguém está na Terra apenas para sofrer, mas que nós estamos aqui para criar condições de saúde real e de alegria plena. Então, a mentora sempre nos lembra, nós já conhecemos, então, um pouco da obra dela, já estudamos em outros momentos, né? Nos lembra sempre essa finalidade divina, essa origem divina que nós temos e essa finalidade de aprimoramento que faz parte, então, que é o núcleo central da nossa vida, né? Ela nos lembra, então, ainda que a felicidade, ela se desencadeia pela harmonia que o espírito experimenta, a sensação agradável do dever cumprido, e que isso desencadeia hormônios de prazer, de satisfação na nossa vida. Então, nós escolhemos para comentar, para refletir esta noite, o segundo capítulo do livro, que é intitulado Preguiça. Pode até parecer um pouquinho estranho, né? Um capítulo sobre a preguiça, mas é bastante interessante. Eu particularmente gostei muito do capítulo. Acabou me trazendo esclarecimentos, me fazendo a diferença, e por isso eu optei por trazer hoje esse estudo.
Então, lembrando que a preguiça é um dos 7 pecados capitais. Os pecados capitais são a soberba, a avareza, a luxúria, a inveja, a gula, a ira e também a preguiça. E a preguiça, ela é chamada de a mãe de todos os males. E se nós formos avaliar a preguiça como inatividade, a preguiça como paralisação, a preguiça como não realização, nós vamos entender por que existe essa, digamos assim, esse cognome, né, que foi dado para a preguiça de mãe de todos os males. Então, a mentora nos diz, no capítulo, de onde nós tiramos alguns excertos, tiramos algumas ideias que consideramos mais relevantes para trabalhar hoje aqui nessa exposição, ela nos diz que a preguiça é uma propensão, então, para a inatividade, que é uma moleza, é uma tardança, e que é um desvio de conduta que merece maior consideração do que aquele que geralmente é oferecido a ela. Então, já nos lembra de imediato que está sendo dedicado esse capítulo para a preguiça, dada a relevância do tema, né? Ela vai fazer comentários aí na sequência, nós vamos ver, falando dos níveis, né? Dos níveis da preguiça, ou mesmo, digamos, quando ela passa a ser, digamos, realmente preocupante, né? Ela nos diz que a preguiça, ela surge naturalmente, expressando-se como um efeito de algum tipo de cansaço ou mesmo necessidade de repouso, de recomposição das forças e do entusiasmo para a luta existencial. Então, num primeiro momento, é importante que nós percebamos que existe o trabalho, a atividade, a produtividade, e conforme nós vimos, inclusive, num outro momento, numa outra doutrinária que foi feita aqui no canal, existe o trabalho e existe também a necessidade de repouso, que ambos, o trabalho e o repouso, são leis da natureza. Ocorre que a preguiça, ela é aquele estado de letargia, né? Ela é aquele estado onde ultrapassa a questão do repouso, né? Que aqui ela nos lembra, então, que existe a necessidade do repouso, né? De recomposição das forças, né? Mas quando se ultrapassa esse limite, quando se entra, então, na lassidão, na inércia, aí está se entrando, então, na preguiça. Ela diz, então, que essa preguiça, ela pode se tornar preocupante, né? Esse estado pode se tornar preocupante, até porque acaba se optando pela comodidade e a pessoa acaba se negando a atitudes, né, indispensáveis ao seu progresso. Aí ela nos diz, então, que a preguiça, ela pode aparecer de maneira tranquila, quando o paciente se permite muitas horas de sono, uma permanência prolongada no leito, mesmo após haver dormido, sem que o tempo seja aproveitado. Esse tranquila quer dizer também que não está, digamos, fazendo mal a outros, não está atrapalhando, digamos, o processo de outros, né? Mas ela nos lembra, nos afirma, então, que lentamente essa conduta, ela se torna enfermiça e que ela gera conflitos psicológicos, ou sendo resultante de conflitos psicológicos, essa preguiça, né? Em face de ideias perturbadoras de que a pessoa tem em relação ao seu valor, a pessoa já tem uma tendência pessimista, achando que nada acontece de favorável com ela, e que ela não tem merecimento, e que os demais não têm consideração por ela. Então, nesse estágio, ainda, digamos, um pouco inicial,
da preguiça, já se constata essa situação da pessoa em relação a ela mesma, em relação aos outros. Então, Joana de Ângeles nos diz que esse tormento transforma-se em pessimismo e leva a situações de negativismo e ressentimento, né? Então, vai se instalando essa situação de tormento, né? Digamos assim, de sofrimento até, e que a pessoa sente, então, esse negativismo, passa a ser negativa e, inclusive, experimentar o ressentimento. Ela nos diz que pode também transformar-se em mecanismo de autodestruição, por conta da crescente ausência de aceitação de si mesmo, né? Perdendo o necessário contributo da autoestima. Então, quando existe essa falta de atividade, esse excesso de descanso, que já vai virando um descaso pela vida, por aquilo que é necessário ser feito, né? Então, já vai havendo esse problema de autodestruição da sua própria imagem saudável, né, de cada um, e, e essa ausência. Então, essa preguiça, ela pode se transformar num mecanismo autodestrutivo, pela crescente ausência de aceitação de si mesmo. Então, a falta de atividade, ela faz com que a pessoa comece a se sentir menos importante, ela faz com que a pessoa comece a deixar de fazer aquela contribuição, aquelas atividades básicas que ela deveria, né? E isso interfere na sua própria autoestima. Nessa sequência, uma vez instalada essa situação, esse estado de preguiça, a Joana de Ângeles nos lembra que, então, a pessoa assume uma posição de retraimento e de silêncio, né? Evita estímulos que possam, que poderiam arrancá-la dessa constrição a que se submete. Então, é um mecanismo de fuga. De alguma maneira, essa preguiça, ela é um mecanismo de fuga que se estabelece, e por falta, digamos assim, de um esclarecimento, de um tratamento, ela pode ir se agravando, né? Então, a Joana nos diz que ela se torna danosa, que ela deixa os membros físicos pesados, cansados, e que a mente fica lenta no raciocínio, e que pode, inclusive, depois de algum tempo, ocorrerem distúrbios de linguagem e de locomoção. Vejamos a gravidade disso. Quer dizer, essa não atividade e a permissão que nos damos livremente para essa não atividade, ela pode levar, com o passar do tempo, inclusive a distúrbios de linguagem e de locomoção, uma vez que nós temos o corpo físico voltado para a produção, para o trabalho, para todas as atividades que concernem a nossa vida diária, e no momento em que nós vamos parando de fazer a utilização normal das possibilidades físicas, né, já começa a acontecer esses bloqueios. Ela diz que pode surgir, então, uma perda de entusiasmo pela vida, ausência de motivação para realizar qualquer esforço, ou algum tipo de ação estimuladora. Ela diz, então, que o tédio domina as paisagens íntimas e a falta de ideal reflete-se na indiferença com que a pessoa, então, encara quaisquer acontecimentos que, noutras circunstâncias, constituiriam emulação para novas atividades. Então, há uma fuga, né? A pessoa passa a fugir das suas atividades, se torna indiferente, né? E está, então,
nesse estado que é de prejuízo, um estado prejudicial a si mesma. Então, ela acaba se sentindo incapacitada, né? E aí, quando ela se sente incapacitada, porque ela foi reduzindo, digamos assim, o seu ritmo e foi ficando improdutiva, nisso que aqui está denominado, então, de preguiça, então ela vai se refugiando na inveja e na acusação aos demais, né? Negando-se a oportunidade de recuperação interior, ela fica reticente a ajudas externas, né? Ela começa a sentir inveja pelo que os outros produzem, pelo que os outros fazem, né? E ela começa, então, a ter esse problema, né? Cada vez mais avançado. Então, a preguiça poderá gerar um isolamento da pessoa, né? E esse isolamento em que a pessoa pode se colocar, se instalar, ele vai se mostrar como uma não participação social que geraria, então, uma vingança, é como se fosse uma vingança desse indivíduo contra a própria sociedade. Então, ele não quer mais se envolver com nada, nem com ninguém, ele se distancia cada vez mais de tudo quanto diz respeito ao seu grupo familiar, aos seus grupos sociais, ao seu grupo espiritual. Então, ele vai se isolando, se omitindo, né? Já é aí, então, uma posição patológica. Então, ela diz que diante de qualquer impedimento, recua, acusando aos outros e a si mesmo, no que se compraz em acusar aos outros e a si mesmo, a fim de fugir à responsabilidade, as responsabilidades que não tem mais desejo, não tem uma estrutura adequada, vai perdendo aquele fio condutor da vida, das coisas, do seu cotidiano, da sua rotina, já não existe mais, né? Então, ele vai fugindo das responsabilidades e não tem mais desejo nem gosto de assumir tarefas que antes fazia. Então, a preguiça prolongada, Joana nos diz que ela pode expressar também uma síndrome de depressão, mediante a qual se instalam os distúrbios de comportamento afetivo e social, gerando profundos desconfortos e ansiedades. Então, essa paralisação, essa redução de atividade através da chamada preguiça, ela pode ser uma das causas de um possível quadro depressivo. A pessoa vai parando de produzir, vai tendo menos satisfação com a vida, vai se envolvendo, se enovelando nesse estado de isolamento, né? E aí pode se dar início a uma depressão dentro desse quadro, pode começar a se configurar um quadro depressivo. Aí, a mentora, Joana de Angelis, ela nos traz o que ela chama, no subtítulo dentro do capítulo, ela nos traz o que ela chama de transtornos gerados pela preguiça. Nós já vimos aí um pouco a respeito, vamos ver um pouquinho mais. Ela diz que, então, entregue à ociosidade torna débil o caráter do paciente, impedindo de realizar qualquer esforço em favor da recuperação. Então, ele já não trabalha dentro daquele seu habitual, daquilo que outrora ele fazia, de atividades, de trabalhos em todos os setores, a sua participação dentro da família se reduz, dentro dos grupos sociais, dentro da questão religiosa, enfim. E aí, então, ele começa a ter esse enfraquecimento de caráter, o que o impede de, inclusive, aceitar, digamos, como ela já falava um pouquinho antes, convites externos, estímulos externos para sair desse estado, né? Ele se enclausura nesse estado e passa a não auxiliar na sua própria recuperação, ou seja, fazer o caminho de volta dessa situação denominada preguiça. Então, em relação a qualquer um dos motivos que desencadeiam a preguiça,
como já foram referidos antes, está a baixa estima e a fuga psicológica, como os dois principais, né? Então, a pessoa se sente inútil, não se sente mais qualificada a fazer certas coisas, ela tem dores, ela tem mágoas, ela tem problemas, geralmente no nível inconsciente, e isso faz também com que ela se torne inativa, né? E aí essa fuga psicológica se mostra nessa inércia, através dessa inércia da preguiça. Aí Joana nos diz que o corpo é um instrumento do espírito que necessita de exercício, de movimentação, de atividade, a fim de preservar a própria estrutura e realizar os objetivos para os quais foi elaborado. Então, o nosso aspecto físico, o nosso aspecto biológico, físico, somático, ele precisa de movimento, ele precisa de atividade. Nós precisamos, hoje, nós vemos o mundo todo se volta muito para atividade física, ao ar livre, ou para esportes, eventualmente em ambientes fechados, enfim, hoje se busca muito, juntamente com alimentação, juntamente com repouso adequado, se busca muito o movimento, o estímulo do corpo físico, como uma forma de preservação da saúde, né? Então, essa preguiça, essa letargia, essa lassidão vão contribuir para um adoecimento do corpo físico a médio e longo prazo. E ela diz ainda que o espírito, por outro lado, a essência inteligente que somos, né, exige reflexões, pensamentos edificantes, contínuos para nutrir-se de energia saudável. Então, esse estado de preguiça, ele afeta, ele altera não só a atividade física, a disponibilidade prática da pessoa, mas evidentemente que está junto ali o ser pensante, inteligente, né, imortal, que é o espírito, que somos nós, espíritos, né, que utilizamos esse corpo físico eventualmente neste momento, né? Então, há uma paralisação nos dois planos, né? No plano físico, e o espírito também adormece um pouco, o espírito também para de atuar, até porque muita coisa se atua através da atividade física e outras através dos processos intelectuais. Então, ficam ambos os aspectos comprometidos. Então, em razão do pessimismo que se assenhoria do enfermo, a sua convivência convivência faz-se difícil. Seu isolamento o atormenta, porque a autolamentação passa a constituir-lhe uma ideia fixa, culpando também as demais pessoas por não se interessarem pelo seu quadro. Vejamos então, a pessoa se torna pessimista, a convivência com essa pessoa se faz difícil, porque ela se isola e ela, então, passa a ter ideias fixas, onde ela se culpa e onde ela culpa as outras pessoas também por não se interessarem por ela, por não entendê-la, por não procurarem auxiliá-la, né? Ela busca, então, uma cumplicidade, né? Ela busca, sim, que os outros fiquem ali com ela, também estagnados. Aí, então, a Joana nos lembra que a existência na Terra é constituída por contínuos desafios para todos nós, né, o tempo todo, que sempre estão estimulando a conquista de novas experiências, os desafios, as alterações, as necessidades que vão surgindo na nossa vida, né, elas vão nos levando a novas conquistas, a novas experiências, né, e ao desenvolvimento de aptidões que estão adormecidas dentro da nossa essência, porque nós somos, então, seres criados por Deus, somos fagulhas divinas, né? E essas experiências novas, que são interrompidas, no caso dessa situação, elas levariam ao destemor, à coragem, através de atividades enriquecedoras que param de acontecer, né?
Então, a mente que não é exercitada com pensamentos saudáveis, ela descamba para o entorpecimento, né? Para o cultivo de ideias destrutivas, vulgares, insensatas, que sempre agravam a conduta perniciosa. Então, aí, essa relação corpo e mente, né? Que há esse atrofiamento, de certa forma, do corpo por essa inatividade, né? E a mente também entra nesse ritmo improdutivo e, de certa forma, deletério da saúde. Na preguiça ocorre a adaptação à inutilidade, a uma castração psicológica em referência aos temas libertadores. O paciente prefere ser lamentado a receber amor, experimentar compaixão a ter o companheirismo estimulante, permanecer em solidão a experienciar uma convivência agradável. Então, esse isolamento que a pessoa faz, ele passa a ser extremamente prejudicial a ela e até mesmo ao seu entorno, né? Porque isso também vai gerar conflitos, vai gerar preocupação dos que estão dentro do mesmo núcleo familiar, dos amigos, né? Então, esse paciente, ele passa a ter uma atitude de vítima, ele passa a desejar, né, que as pessoas tenham compaixão por ele, ele passa a se lamentar muito, né, e então ele vai adentrando num estado de solidão, né, e de e evitando a convivência agradável com os demais e fechando-se, então, nesse ensimismamento. A preguiça, então, ela mina a autoconfiança, destrói as possibilidades de pronta recuperação, né? Então, a pessoa para de produzir, produz cada vez menos, começa a se achar inapta, começa a se achar incapaz, né? A autoconfiança fica muito abalada, já foi dito, né? Então, isso destrói as possibilidades da recuperação. A própria recuperação também fica difícil de ser conquistada. E aí, Joana nos traz um alerta muito pertinente dentro do que nós conhecemos da doutrina, que é as companhias espirituais que vão passar a existir no momento em que se instala esse tipo de situação, no momento em que se instala essa preguiça e que não existe uma interrupção desse estado, não existe assim, digamos, os tratamentos adequados, algum tratamento, não acontece nenhum tratamento que possa ir agregando e desarmando, digamos, essa sequência. Então, no caso de se manter, né, esse estado, haverá naturalmente a presença em torno dessa pessoa de espíritos também ociosos, que se comprazem em não fazer nada, que talvez não acreditem no trabalho, na atividade como algo transformador, como algo sublime, como algo divino, e ficam ali junto, reforçando esse estado de inércia e se comprazendo com aquele que ali está também naquela situação, né? Então, isso é muito perigoso, né? Isso ela chega a dizer que é uma forma de vampirização, né? E aí, então, vai aumentar ainda mais o prejuízo e o descontrole que a pessoa já tinha da situação aumenta ainda mais. Então, os centros vitais da emoção, do comportamento, são explorados por essas entidades, esses irmãos infelizes, né, que nós sabemos dentro da doutrina que nada ocorre por acaso e que nenhum irmão que se aproxime de nós vem sem que haja uma reciprocidade, sem que haja um campo mental, emocional, espiritual que favoreça. Então, na verdade, eles vêm se somar àquilo que já existe, já está sendo uma prática do indivíduo, né?
Então, esses centros vitais da emoção e do comportamento são explorados por essas entidades. Esses centros, eles se decompõem, passam a funcionar com irregularidade, fica destrambelhada a organização somática, ou seja, o corpo físico como um todo, e já que a psíquica e os sentimentos estão seriamente afetados. Então, há uma desordem global, há uma espécie de degeneração por conta da não atividade, por conta da preguiça. Aí, a Joana vai nos trazer algumas sugestões aqui, alguns alertas em relação a possíveis terapias para esse quadro. Lembrando, então, que esse quadro me dou conta, assim, né, ao ler o livro, ao conversar agora com os irmãos que acessam o nosso canal, né, a gente sabe que existem vários níveis, né, disso que se chama preguiça. Então, é importante estarmos, assim, alertas para que possamos estabelecer um equilíbrio na nossa vida, né? Não é se cobrar o tempo todo, não poder parar um pouco, não poder descansar direito, não é isso, né? Nós temos que encontrar dentro do nosso estilo de vida, das nossas próprias tendências, né? O equilíbrio. Ocorre que realmente, né? Essas paradas, esse tempo muito longo de descanso, que vai gerando essa letargia, é pernicioso, então precisamos ficar alertas para que isso não ocorra, porque nos é prejudicial, né? Esses nichos, digamos, de mais e mais tempo de repouso, de mais e mais tempo de inatividade, eles podem, com o tempo, ir se transformando numa espécie de segunda natureza e passar a ser, então, patológicos, né? Então, ela diz assim que, às vezes, a própria pessoa se pergunta, né, por que está sofrendo dessa maneira desnecessária, até quando ela vai suportar isso. E ela nos diz que quando a pessoa se dá conta e se pergunta isso, é porque ela já está tendo um despertar. Ela se dá conta de que isso que está acontecendo com ela, que esse estado não é normal, não é bom, né? E aí seria um primeiro momento de despertamento, esse questionamento seria o primeiro despertamento para haver uma alteração desse estado pernicioso, né? Então, essa sequência, a partir do momento que a pessoa se dá conta, né, de que ela está nesse estado, que é um estado improdutivo, que é um estado desfavorável a ela e à sua saúde, né, ela, então, pode, a partir daí, né, começar a andar fazendo o caminho oposto ao que vinha fazendo. Então, a pessoa começa muitas vezes a experimentar vergonha pelo estado que está, de estado de inatividade, de essa reclusão, né? Se sente constrangida por essa inutilidade existencial, porque ela nada produz, né? Ela se torna ali alguém que está diante de um conjunto de vários grupos que ela a princípio fazia parte, estão todos ativos, né? Ela está ali nessa paralisação. Então, ela tem o desejo de reconquistar a saúde e o bem-estar sem esses mecanismos escapistas ou perturbadores que estavam atuando nela até agora. Então, surge o desejo pela recuperação, vai passando a ver essa preguiça como algo enfadonho, algo monótono, irritante e sem sentido, causador de aflições desnecessárias, porquanto nada de útil dela pode ser retirado. Esse estado não oferece nada de agradável, nada de bom. E a pessoa, então, aqui, quando chega nesse ponto de se cansar desse estado, e de começar a desejar uma normalidade, digamos assim,
são os primeiros passos para a melhora, para que se estabeleça a partir de então uma terapia. Então, depois que acontece esse dar-se conta, digamos, ela vai começar a experimentar alegria dentro do ato de começar com pequenas atividades, com pequenas atitudes, dentro do ato de servir, que é tão sagrado, né? E ela vai voltar a usar os instrumentos, vai colocar em atividade aquilo que a faz produtiva e traz significação para a sua realização pessoal. Então, nesse estágio de despertamento, o ego vai ceder lugar à necessidade de convivência, de compreensão fraternal, ela vai se desarmar, ela vai sair daquele enclausuramento, vai começar de novo a fazer interações, trocas energéticas, comunicações, vai começar a ter novamente esse estágio de vida social que não estava tendo, né? Mas Joana nos diz que isso não é simplesmente uma resolução que traga efeitos imediatos e mágicos, né? Ela vai nos dizer que isso não existe, porque depois de um largo período dentro dessa ociosidade, o organismo estará emocional, tanto o organismo emocional, físico, se encontram em limites impostos por essa lassidão. Então, vai havendo como se fosse um despertamento, uma reconquista da normalidade. Isso é algo que vem aos poucos, isso é algo que vai se reinstalando, né? E aí ela nos diz que é necessário as leituras edificantes, que passem a influenciar os painéis mentais, né? E que vai deixando de lado a autocompaixão, a que o indivíduo estava acostumado. Isso vai cedendo lugar a estímulos de boa convivência social, afetiva, e que vai motivando aos poucos avanços, né? Então aí ela nos lembra que a oração, a emissão de passes, né, são recursos muito importantes nessa situação e que também muitas vezes é necessário que se busque uma psicoterapia, né? Aqui ela diz uma psicoterapia baseada em labores bem direcionados, já que a pessoa, digamos, entrou nesse estado, nessa situação, por ir perdendo toda a atividade, o prazer pela atividade e pelo prazer das transformações que a atividade traz, né? Ela faria uma psicoterapia e talvez também focada na questão de trabalhos, de labores, né, bem orientados, que vão trazendo, digamos assim, a cura para essa alma que estava momentaneamente enferma por conta dessa situação. Então, o paciente aos poucos vai voltando ao mundo real, com nova disposição, encontrando estímulos para prosseguir no próprio trabalho realizado, porque ele estava num mundo, digamos, à parte, né, dos demais e, de certa forma, de si mesmo, já que o seu potencial não estava sendo utilizado. E aí, Joana nos diz que a atividade bem dirigida constitui lubrificante eficaz nos mecanismos orgânicos e nos implementos mentais, estimulando as emoções agradáveis, de modo que se consiga a saúde integral. Então, saúde integral é um conceito, né, que existe muito dentro da série psicológica, é um conceito evangélico, é um conceito do Cristo, que trouxe toda a sua sinalização, toda a sua vida, toda a sua ação, todo o seu chamamento, visando que nós tenhamos uma saúde integral, ou seja, do corpo, do espírito, emocionalmente, socialmente, intelectualmente, enfim, em todos os ângulos, em todas as perspectivas do ser, né, que possa haver saúde. Então, hoje foi esse o nosso trabalho. Fica aqui a sugestão da leitura do livro, que faz parte, então, da série psicológica, Conflitos Existenciais. É um livro extremamente interessante, tem capítulos bastante
elucidadores, ilustradores das nossas conflitivas. Nós, assim, então, agradecemos a atenção daqueles que nos acompanharam hoje aqui no canal e desejamos paz, saúde, harmonia a todos.